Olá, bom dia, como vai? Dia de eleições, hoje é o dia do eleitor, é o nosso dia, o dia de votarmos, escolhermos os nossos representantes. Veja que importância e responsabilidade. Deus sempre se preocupou com a direção do seu povo, com os guias do seu povo, os líderes espirituais, políticos, sociais e religiosos do seu povo. Deus se preocupa com a sua nação, com a nossa nação, com as nações deste mundo, deste planeta, porque foi Deus que criou todas as coisas e, sobretudo, a criação do homem e da mulher. Então Deus tem um carinho especial por todos nós. A você, eleitor, eleitora, que Deus dê para você consciência tranquila, consciência crítica, uma consciência espiritual, para que você possa escolher o melhor candidato que vai representar a nossa nação, que vai representar aqui este povo, um povo brasileiro, um povo cordato, um povo pacífico. Bem verdade que precisamos crescer e aprender muito, precisamos estudar, precisamos de educação básica de primeira, de qualidade, para que tenhamos pessoas bem formadas, pessoas que tenham preparo para poder saber escolher e poder fazer esta nação prosperar. Não é discurso de político, mas Deus tem os seus olhos voltados para os seus filhos. Deus nos ama, Deus ama todos aqueles que se colocam diante do seu povo, dos seus filhos, para dirigir o seu povo, guiar no melhor caminho, na instrução. E Deus também escolheu para o seu povo um representante. A palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição, capítulo 9 de Samuel, versos 15. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, disse Deus para Samuel. Lembra-se que nós falamos já de Samuel. Deus já falava com Samuel desde que ele era menino: Samuel, Samuel. E Samuel respondia: eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? Samuel dizia. Deus falava com Samuel. E no verso 17 do capítulo 9, diz assim: quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já falara. Este dominará sobre o meu povo. Deus orientou certinho, direitinho, para que o povo de Israel, que pediu para Deus, pediu para o profeta Samuel, e pediu também para Deus que lhes desse um rei, como todas as nações tinham um rei até aquele momento, 1000 anos antes de Cristo. O povo de Israel era dirigido por um governo teocrático, Deus, cracia, governo do povo. Deus é que dirigia diretamente o povo de Israel nos caminhos do bem, da verdade, da justiça, do amor, da paz e da esperança, através dos juízes. O último juiz antes de Saul foi Sansão, e Sansão teve aquele fim trágico, mas se salvou, Deus o perdoou, ele se arrependeu, e agora é levantado um novo homem, Saul. Mas Saul, segundo o relato aqui de Samuel, capítulo 9, se você ler 1 Samuel, você vai ver que Samuel se destacava, era um homem de bela aparência, mais alto do que todos, e então ele tinha porte real, porte de rei, mas Saul, infelizmente, ele descambou para um lado negro da sua vida, errado. Ele deu as costas para Deus, para o profeta, ele quis muitas vezes se colocar no lugar dos profetas e errou profundamente. E Deus ungiu a Davi mais para frente um pouquinho, no mesmo livro de 1 Samuel, para eleger Davi. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Davi, quando viu os filhos de Jessé, eram 7 filhos e 8 com Davi, que estava no campo, olhou para Eliabe, o filho mais velho, e disse assim: esse deve ser o rei de Israel. E Deus disse para ele assim: não é esse, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Verso 7, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Passaram todos os filhos, os 7 filhos perante Samuel, filhos de Jessé,
E Samuel disse, não, não é nenhum desses. Tem mais um? E Jessé disse, sim, temos o caçula, o menor, que está no campo apacentando as ovelhas. Então chame. Chamaram Davi. Quando Davi entrou, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele, Davi, era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. E Davi se tornou rei de Israel por 40 anos. Venceu muitas batalhas. Davi dirigiu o povo segundo Deus lhe determinava, segundo as diretrizes de Deus. E Davi foi obediente a Deus, tanto que Deus o chamava Davi, segundo, o homem segundo o coração de Deus. Davi era humilde, ele errou muitas vezes, mas ele era um jovem, um homem humilde, e dirigiu o povo de Israel nos caminhos do Senhor, até que Salomão, ele morreu e Salomão então o sucedeu. E hoje nós vamos escolher o nosso rei, o nosso governante, o nosso presidente, deputados, senadores e governadores. E nós precisamos sim, como Samuel, estar atento ao que Deus está nos falando, para que possamos eleger aquele que dirigirá a nossa nação por mais 4 anos, aquele que está dando importância para as coisas espirituais, para a nossa pátria, a nossa nação, para a nossa família e para a nossa liberdade em todos os sentidos. E assim seremos felizes. Prezado eleitor, prezado eleitora, ore antes de sair de casa, peça a Deus discernimento, coloque os nomes dos seus candidatos na ordem certa para você votar e então aguardemos os resultados, porque Deus fará proezas, Deus fará milagres e então nós teremos vitórias maravilhosas neste dia e à tardezinha teremos o resultado das eleições para a nossa alegria. E se não for o candidato nosso que escolhemos, nós não podemos ficar desesperados e tristes, porque Deus está no comando e algo acontecerá, algo vai ocorrer, porque quando Deus decide o melhor, Deus, ele toma providências necessárias para que tudo caminhe segundo a agenda de Deus e não segundo a agenda do homem. Temos que confiar. Vamos orar por este dia, vamos orar para isto. Feche os seus olhos, vamos confiar e pedir a Deus que Ele nos guie e dirige. Senhor Deus, hoje é um dia muito importante para esta nação. Dia 2 de outubro de 2022. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê paz, serenidade e consciência absoluta para escolhermos o melhor candidato para este país, e o Senhor sabe qual é. Então nos colocamos em Tuas mãos. Já estudamos, já analisamos e agora queremos que o Senhor nos guie e dirija e nos dê um bom dia, um feliz dia, o primeiro dia da semana. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, assim oramos agradecidos. Amém. Prezado eleitor, prezada eleitora, lembre-se que aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus, boas eleições, tenha um bom domingo, amo vocês, tchau, tchau.